Bem, pessoal, vamos então sair de medidas de posição e encontrar agora as medidas de dispersão. É uma parte mais engessada, uma parte mais, digamos assim, seca. Aplicação de fórmula, não dá para trabalhar tanto, digamos assim, essa interação como nós tivemos com as outras medidas. Mas vamos lá, dá para trabalhar bem e discutir um pouco. Vamos para o quadro. A primeira medida que nós vamos trabalhar é o desvio absoluto médio. Não surpreenda se você encontrar na hora da prova, no lugar de desvio absoluto médio, simplesmente desvio absoluto ou apenas desvio médio, ou até mesmo desvio médio absoluto, ok? Beleza. Vamos lá então. Agora, a forma que nós vamos usar. Como, mais uma vez, eu não sei se o resultado, se a apresentação vem através de rol, dados tabulados ou distribuição de frequência, eu trabalho com o desvio absoluto médio para o rol, depois para distribuição de frequência e depois para dados tabulados. Beleza? Pronto. Sempre dessa maneira. O desvio absoluto médio vai ser o somatório de xi menos x barra em módulo. O nome já diz tudo. Valor absoluto, então, valor absoluto em módulo, dividido por n. Vamos combinar assim. No primeiro momento, nós vamos trabalhar o cálculo aplicando a fórmula. Depois eu tento explicar o que significa aquela informação, tá certo? Beleza. Primeiro passo. Como nessa parte do nosso conteúdo nós vamos usar fórmulas, pessoal, interessante que você comece escrevendo a fórmula. Coloca a fórmula e em cima da fórmula você começa a destrinchar. Vamos lá. Ó, xi é exatamente o elemento que eu tenho no resultado da pesquisa. Então, xi, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. X barra, a média. Já tem a média? Não, então vamos calcular a média. A média, você soma 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10, com mais 5, 15. Então, o somatório dá 15, dividido por 5. Então, a média é 3. Então, Thiago, quer dizer que eu vou pegar o 1 menos o 3 e o resultado eu vou colocar em módulo. E vou somar 2, que é o xi, 2, menos 3, que é a média, em módulo. Isso. Olha só, está aqui o cálculo. Vamos construir o conjunto xi menos x barra. Então, 1 menos 3, lembrando que xi, 1, 2, 3, 4 e 5. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E x barra, a média. Está aqui a média. 3, 3, 3, 3 e 3. Aqui, ó. Beleza. Aí você faz a diferença. 1 menos 3 dá menos 2. Daqui a pouco eu coloco em módulo. 2 menos 3 dá menos 1. 3 menos 3 dá 0. 4 menos 3 dá 1. E 5 menos 3 dá 2. Tiago, se por acaso, na hora da prova, por conta do nervosismo, eu esqueci de colocar o módulo, vai ter problema? Sim, com certeza. Não sei se você lembra, mas eu posso procurar. Existe uma propriedade da média aritmética que diz que a soma dos desvios em torno da média é sempre igual a 0. Deixa eu procurar essa propriedade aqui. Tá aqui, pronto. Ó. O somatório de xi menos x barra dá sempre igual a 0. Ó, a soma dos desvios é sempre 0. Me diz uma coisa. Quando você observa esse somatório, você tem exatamente o mesmo somatório que nós temos lá no desvio absoluto médio. Com a diferença que a diferença de xi menos x barra fica em módulo. Por quê? Porque se você não colocar em módulo, esse somatório sempre vai dar 0. Então, a parte de cima sempre será igual a 0. O que não faz sentido. Ó, a soma dos desvios, a soma dos pedacinhos, ó, sempre igual a 0. Beleza? Então, por isso, se você, infelizmente, por falta de atenção, não sei, esqueceu de colocar o módulo,
infelizmente você vai encontrar o somatório sempre igual a zero. Aí já é um indício de que você realmente cometeu algum equívoco que você deve corrigir. Agora vamos colocar cada resultado em módulo. Então, xi menos x barra em módulo. Menos 2 em módulo, 2. Menos 1 em módulo, 1. 0, 1 e 2. Lembrando que o módulo, ele só trabalha quando o número é negativo. Por quê? Porque ele pega o número negativo e transforma em número positivo. Já o módulo, quando eu coloco no zero, que é neutro, ou no número positivo, não tem nenhuma diferença, tá bom? Então, fica o mesmo resultado. Porém, o módulo, quando o número é negativo, ele fica positivo. Então, 2 e 1. Olhando para a fórmula de novo, o xi menos x barra já tenho, já. Em módulo também, já. Preciso do somatório. Vamos ao somatório. Agora, o somatório de xi menos x barra. Então, 2 mais 1 mais 0 mais 1 mais 2. Dá 6. O 6, então, é a parte de cima da fórmula. E a parte de baixo? N, esse N, número de elementos. Então, finalizando, 6 dividido por 5, que é o número de elementos. 1,2. Então, desvio absoluto médio, 1,2. Pronto. Muito bom, muito bom. Vamos agora verificar exatamente todo o trabalho que nós tivemos na nossa questão. Vamos lá. O que significa realmente 1,2, tá? Tá aqui. Agora eu vou tentar explicar o que realmente significa, tá? Botar bem aqui nesse cantinho bate-papo. Pronto. A média que nós encontramos para a distribuição, ela é igual a 3. Agora você vai entender o que é que significa o desvio absoluto médio de 1,2. Pronto. Vou pegar agora os elementos. Pronto. Média 3. Os elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, se a média que eu calculei é igual a 3, e aqui os elementos que eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5. O 1 está abaixo da média. Claro, então vou botar 1 bem aqui. Pronto, está aqui o 1. Deixa eu voltar para cá, voltar. Tô tentando escrever 1 direito. Ah, escrevi 1. Pronto. Próximo elemento do conjunto, 2, 3, 4, 5. Então, 2 também está abaixo da média. Então, bota aqui o 2. O 3 coincide com a média. Está aqui o 3. 2, aqui 1. O 4 está acima da média. Está aqui ele, ó, 4. E o 5 acima da média. Está aqui ele, 5. Pronto, beleza. Esse é o cenário. Vamos então agora seguindo. O que eu tenho? O 1, se você observar, ele tem 2 pontos abaixo da média. Então, aqui, ó, menos 2. O 2, 1 abaixo da média, então menos 1. O 3 coincide com a média. O 4 tem 1 sobrando perante a média. E o 5 tem 2 sobrando perante a média. Pronto. Tá aí. O que acontece? Se você somar sem o módulo, é claro que vai dar 0. Foi o que eu expliquei lá em cima. Ó. O menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. São os números que eu coloquei aqui de verde. Certo? Certo. O detalhe agora, pessoal. Olha só a sacada. Olha agora o nosso principal ponto. Veja.
que o desvio absoluto médio de 1,2, o que é que ele significa? Vou tentar explicar, eu sei que é um pouco abstrato, mas vamos lá. Olhe para o desenho que eu fiz, certo? Imagine agora, desse desenho que você está vendo aqui atrás, você vai pegar cada pedacinho verde que eu coloquei, que é essa distância, e vai medir. Não interessa se é menos 2, o que me interessa agora é o comprimento. Então, se você está, por exemplo, a uma profundidade de menos 2 metros, a distância que você está da superfície, que é o zero, são 2 metros. A distância, eu quero o espaço, como se eu tivesse uma trena e fosse medindo cada pedaço. Então, vamos lá, o primeiro pedacinho de verde, 2. Eu coloco aqui, pá, 2. 1 e 2. Juntando todos os pedaços, eu tenho 6 unidades, 6. Uma fitinha de comprimento 6. 6 representa todos os desvios quando eu comparo os elementos com a média. Todos. Certo? 6. O que eu estou fazendo agora? Desvio absoluto médio. Eu estou pegando esse desvio, 6, e estou dividindo igualmente entre os 5 elementos. Não são 5 elementos? Então, 6 dividido por 5, 1,2. Quer dizer o quê? Que cada elemento fica, em média, a uma distância de 1,2, comparando com a média. Certo? Eu acho que deu para ficar um pouquinho mais claro. Então, o desvio absoluto médio nada mais é do que a distribuição média dos desvios em torno, igualmente entre os elementos. Certo? 1,2 para cada. Deu certo? Desvio absoluto médio? Show de bola. Eu terminei de calcular o desvio absoluto médio, tratando o cenário como sendo Hall. O que é que eu tenho agora? Se eu vou ter que trabalhar com distribuição de frequência, das tabuladas de distribuição de frequência, eu não sei a fórmula decorada dos outros dois. Eu vou usar o quê? Aquela técnicazinha que nós aprendemos lá no início do nosso módulo. Falamos da transição. Lembra da transição? A transição nada mais é do que um artifício que nós montamos para sair da fórmula do Hall para das tabuladas para a distribuição de frequência. Lembra ainda? Beleza. Pois vamos aplicar o Hall, a transição. Olha só. A fórmula do Hall, desvio absoluto médio para dados tabulados e desvio absoluto médio para distribuição de frequências. Pronto. Legal. Vamos memorizar apenas a fórmula do desvio absoluto médio para o Hall, que é a mais simples. Somatório de xi menos x barra em módulo sobre n. Para sair de dados tabulados de Hall para dados tabulados, vamos colocar o FI junto ao somatório. Então, a única diferença, o FI que eu tenho junto ao somatório. Então, está aqui o somatório e eu coloco o FI junto ao somatório. Pronto. Beleza. Agora, o desvio absoluto médio para distribuição de frequências. Vamos. Vou repetir o desvio absoluto médio. Puxa para cá, ó. Pá. E o que é que você tem? Você tem que substituir o xi pelo ponto médio. É só você imaginar que copia essa fórmula e cola. Só que quando você copia essa fórmula, você tem um erro. Que erro é esse? Xi é valor observado. E valor observado não existe na distribuição de frequência. Você sabe melhor do que eu. Então, você tira o xi e substitui pelo representante de cada classe, que é o ponto médio. Então, o desvio absoluto médio vai ser exatamente esse cenário que vocês estão vendo. Tá? Show de bola. Então, C é a primeira, bota o FI, substitui o xi pelo ponto médio. Falamos, então, do desvio absoluto médio. Daqui a pouquinho, algumas questões para treinar um pouco mais. Vamos agora falar do desvio padrão. Galera, seguinte, o desvio padrão também
Tem a fórmula, não tem outra opção. Vou ter que trabalhar com a fórmula exatamente para conseguir chegar ao resultado. Daqui a pouquinho eu tento passar mais ou menos o que significa para vocês. O desvio padrão é calculado da seguinte maneira. Raiz quadrada do somatório de xi menos x barra, essa diferença, ao quadrado. Tiago, mas xi menos x barra é o mesmo cálculo que eu fiz no desvio absoluto médio? Sim, o mesmo cálculo. Só que lá você colocava em módulo. Aqui não, aqui você pega essa diferença e põe ao quadrado, tá bom? Dividido por n, que é o número de elementos. Eu já escutei essa pergunta várias vezes em sala de aula. Professor, eu não posso cortar esse 2 com a raiz, não? Não, pessoal. Por que que eu não posso? Porque o 2, ele não é expoente do somatório, e sim da diferença. Então, para você entender melhor o que eu estou explicando, deixa eu colocar aqui um rascunho. Deixa eu jogar aqui. Pronto, vou colocar aqui, antes de começar o desvio padrão. Ó, um pequeno bate-papo. Tá aqui, ó, bate-papo. Como é que vai ficar isso aqui? Vamos imaginar o conjunto, um conjuntozinho aqui pequeno. Vou botar aqui um exemplo pequenininho, que aí fica legal. Então, só vai entender realmente quando você escreve com números. Exemplo. Imagine aqui 1, 2, 3, 4. Tá bom demais, 4. O primeiro item, eu quero o somatório. Eu quero o somatório de xi. Vou tirar esse parênteses aqui, precisa não. De xi ao quadrado. E aqui eu quero o somatório de xi e o somatório ao quadrado. Pronto. São coisas completamente diferentes, pessoal. Nesse caso, o que é que você está calculando? Você está pegando o 1 ao quadrado, ó, o elemento fica ao quadrado, e somando os resultados. Aqui, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Vamos ficar então com 1 mais 4 mais 9 mais 16. Pronto. 1 mais 4 mais 9 mais 16. Chegamos então a 30. Agora, nesse caso, vamos encontrar o somatório e depois você leva ao quadrado. Então, você vai primeiro, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Aí sim o resultado, bufo, ao quadrado, certo? Olha a diferença. Vamos ficar com... Escrever aqui embaixo. 10 ao quadrado. Pronto. Então, resposta 100. Se lá no desvio padrão você estivesse trabalhando com esse segundo caso, o somatório todo ao quadrado, aí tudo bem, eu posso tirar, porque quando eu boto a raiz aqui, ó, pá, eu posso tirar, porque vai ficar só o 10 de baixo, que é exatamente a raiz de 100. Aí eu posso, sem nenhum prejuízo. Agora, eu não posso, como está lá, colocar a raiz quadrada, onde o 2 representa o expoente apenas das parcelas e não de todo o somatório.
Então não dá para cortar a raiz, tá bom? São casos distintos. Acho que ficou claro agora, tá? Esse caso aqui, ó, é parecido com o primeiro. O ao quadrado não é do somatório, e sim da diferença, que está aqui. Beleza. Tiago, eu sei a fórmula do rol do desvio padrão. O que é que eu faço para transformar em dados tabulados? Boa. Vai aplicar mais uma vez a transição. Mais uma vez a transição. Rapaz, tá difícil. Pronto. E para a distribuição em frequência. Então, bota o FI, põe o FI e troca o XI pelo ponto médio. Lembrando que nós estamos trabalhando, pessoal, com, nesse caso, a medida que eu tenho desvio padrão para uma população. Que diferença eu tenho, Thiago? O N, no caso do desvio padrão e da variância, isso não acontece no desvio absoluto médio. O N você usa quando você está diante do cálculo populacional. Agora, quando eu tenho o cálculo amostral, você vai ter que usar o fator de correção de Bézier. A fórmula fica a mesma, só que você vai dividir por N menos 1. Tá aqui, ó. Desvio padrão amostral. Perfeito? Aqui, ó. Desvio padrão amostral para o rol. Desvio padrão amostral para dados tabulados. E desvio padrão amostral para distribuição de frequência. Aí, ó. Ótimo. Aí. Legal. Muito bom. E observe, ó, que você vai dividir por N-1, que é o fator de correção de Bézier, que é o que caracteriza a amostra. Tiago, por que tu não fez isso no desvio absoluto médio? Porque o desvio absoluto médio não faz nenhuma ressalva, nenhuma diferença se eu estou trabalhando com amostra ou se eu estou trabalhando com população. Essa diferença só acontece no desvio padrão e também na variância, certo? E o mesmo raciocínio para a transição. Eu sei a fórmula do rol, você põe o FI e aqui troca o XI pelo ponto médio. Eu sei o que você está pensando. Você está dizendo assim, Tiago, eu então tenho 6 fórmulas para o desvio padrão. É isso mesmo? 6 fórmulas básicas. Porque quando eu estiver lá no curso completo, são 12. Por quê? 6 básicas e 6 desenvolvidas. Eu aqui só estou trabalhando com as básicas. Por quê? Porque quando a estatística aparece com a fórmula básica, por quê? Quando a estatística aparece dentro de um edital que não é uma prova realmente de estatística, ele costuma trabalhar apenas com a fórmula básica. Mas lá no curso completo, quando eu fazer o curso completo de estatística, aí sim, meu amigo, você vai ver tanto a fórmula básica como a fórmula desenvolvida. Mas onde é que eu quero chegar? Não pense em 6 fórmulas a serem memorizadas. Não. Você precisa memorizar apenas uma. Qual? Essa daqui, ó. Aqui, ó. Essa. Essa daqui é a fórmula que você precisa memorizar. Essa. Pronto. Com essa daqui, seus problemas estão todos solucionados tratando de desvio padrão. Por quê? Se eu sei essa fórmula, eu sei como sair da fórmula do rol para dados tabulados. Boto o FI. E para a distribuição em frequência, tiro o X e boto ponto médio. Acabou. E eu sei que essa fórmula é populacional. Quando eu quiser gerar a fórmula, aliás, a populacional. Quando eu quiser gerar a fórmula amostral, basta aplicar o fator de correção de Bézier. No caso, o N-1. Boto o menos 1 embaixo. Acabou. Então daí você consegue montar as 6 sem nenhum problema. Não precisa estar decorando realmente as 6, escrevendo as 6. Não. Sabe e vai adaptando para as demais. Combinado? E as 6 fórmulas que eu tenho para o desvio padrão, eu também tenho para a variância, pessoal. O cálculo é o mesmo. Só que a variância, galera, tem um detalhe a mais.
Qual? A variância, ela não tem a raiz. Então, quer dizer o quê? Que esse miolo, que essa parte de dentro do cálculo do desvio padrão, é na realidade a variância. Então, Tiago, a variância é essa parte de dentro? Sim. Deixa eu mostrar para você, ó. Essa é a parte de dentro. Ó. Tá aqui, ó. Por isso que fica ao quadrado. Por isso que fica ao quadrado. Certo? Por quê? Porque eu tirei a raiz do desvio padrão e joguei para o outro lado. Então, essa parte de dentro, o recheio, que eu costumo dizer em sala de aula, vai ser exatamente a variância. Então, você pode imaginar a variância como um cálculo parcial para chegar no desvio padrão. Exatamente. Tiago, eu posso então escrever simplesmente assim. Eu posso dizer então que o desvio padrão é na realidade a raiz quadrada, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Pode, deve. Pronto. O desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. O número que fica dentro da raiz já é a variância. Se você tirar a raiz quadrada, vira o desvio padrão. Ok? Então, eu não vou precisar memorizar mais nenhuma fórmula. Por quê? Porque esse recheio é o recheio que eu tenho no desvio padrão. É só colocar ou tirar a raiz. Botei o FI, eu tenho agora a populacional para dar os tabulados. Ó. Aqui para rol e aqui para distribuição de frequência. Lembrando que como eu estou dividindo por N, o que é que eu tenho? Eu tenho o N, população. N menos 1, amostra. Tá aqui, ó. N menos 1, amostra. Pronto. Botei o FI, dados tabulados, e botei o PM, distribuição de frequência. Beleza, show de bola. Beleza, pessoal? Então, pronto. A parte teórica tá ok. Pelo menos essa parte inicial. Agora, alguns conceitos, alguns detalhes eu vou explicando dentro das questões. Inclusive, desvio padrão e variância. Não esqueci, tá? Não se preocupe que tanto desvio padrão como a variância, já durante as questões, quando eu terminar de explicar com números, eu vou dizer para você o que é que significa. Dizer que o desvio padrão, quanto menor, significa dizer que o grupo é mais homogêneo. Quanto maior for o desvio padrão, o grupo é mais heterogêneo. E ainda vou introduzir alguns conceitos que são secundários, como primeiro, segundo, terceiro, são os quartis. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. São medidas de separatrizes. E também vou falar com vocês sobre o coeficiente de variação, que é uma razão, uma relação entre o desvio padrão e a média, tá bom? Mas tudo isso eu vou falar dentro das questões, porque com números eu tenho um respaldo maior, uma clareza ainda mais interessante para apresentar para vocês esses conceitos. Combinado? Pessoal, pois fechamos aqui. No próximo vídeo, então, começamos a nossa bateria resolvendo várias questões, como uma revisão de tudo que foi visto até agora durante a parte teórica. Um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouco. Até mais!